Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Pamela. Essa aula foi desenvolvida em parceria com as professoras Marcele e professora Cíntia, e ela faz parte de uma série de aulas que nós estamos acompanhando no decorrer desse período, que aborda o assunto Manual de Boas Práticas. Então, é um assunto que faz parte da nossa disciplina, do nosso componente de Boas Práticas em unidades produtoras de refeições, e hoje nós daremos início à terceira e última aula dessa série, na qual nós aprendemos tudo sobre esse manual e também sobre a sua elaboração, a sua construção. Bom, e na nossa parte 2 dessa série de aulas sobre Manual de Boas Práticas, nós começamos a entender, então, como que é feito o processo de construção de um Manual de Boas Práticas. Então, nós observamos alguns itens que são obrigatórios, que são necessários e as características que compõem esses itens. Então, nós falamos a importância desse manual ter uma capa bem elaborada, que seja discreta, mas que faça a identificação do estabelecimento ao qual esse manual se refere. Entendemos também que o manual precisa ter um sumário, porque é esse sumário quem vai permitir que a pessoa que estiver fazendo a consulta nesse manual consiga navegar por todo esse conteúdo sem ter maiores dificuldades. E aí, esse foi o processo de início da construção do nosso manual. E depois da elaboração, então, dessa capa e desse sumário, nós partimos efetivamente para o roteiro de elaboração do nosso manual. Então, quais serão as partes que nós teremos dentro do nosso manual? E aí, na última aula, nós falamos sobre as informações gerais. Então, essas informações gerais, elas fazem referência à identificação daquele estabelecimento. Então, nesse item, nós vamos encontrar todas as informações que permitem identificar o estabelecimento para o qual esse manual foi desenvolvido. E falamos também sobre as informações especiais. Então, dentro desse item das informações especiais, nós falamos sobre as condutas que se referem aos funcionários que fazem parte desse estabelecimento e também ao acesso de visitantes que queiram por algum motivo ou precisem por algum motivo adentrar a nossa linha de produção, a nossa cozinha, o nosso serviço de alimentação. E também nesse item de informações especiais entraram os itens que se referem às condições ambientais, tanto com relação à estrutura, às edificações desse estabelecimento, como com relação aos seus equipamentos, utensílios e mobiliários. Então, nós falamos um pouquinho dessas características. E para a nossa aula de hoje, a proposta, então, é finalizar falando das informações operacionais, as informações técnicas e as referências bibliográficas, que são aí as partes que vão finalizar a elaboração, a construção do nosso Manual de Boas Práticas. E aí, lá no finalzinho da nossa aula, a gente vai passear também rapidamente por um Manual de Boas Práticas de um estabelecimento para a gente entender aí como é a composição, como é que é a cara desse Manual de Boas Práticas depois de pronto. Bom, vamos então começar pelo nosso item, onde nós vamos encontrar, vamos descrever as informações operacionais. Então, como o próprio nome já diz, serão a descrição de todas as operações que eu tenho acontecendo ali no meu serviço de alimentação, naquele restaurante para o qual esse manual foi elaborado. Então, nesse item das informações operacionais, nós vamos fazer, na verdade, uma descrição de todas as etapas que envolvem a cadeia produtiva desse alimento, desde as etapas de pré-preparo, passando pelas etapas de preparo, etapas de distribuição e também de transporte. Então, a primeira informação operacional que nós vamos descrever no nosso Manual de Boas Práticas serão as etapas de pré-preparo e de preparo dos alimentos. Então, etapas de pré-preparo na manipulação de produtos de origem animal, de origem vegetal, entre outros. Então, etapas de pré-preparo, conforme nós já aprendemos aqui no decorrer do nosso ano letivo, da nossa disciplina, são todas aquelas etapas que envolvem a higienização, cortes, aplicação de cortes em alimentos, normalmente são etapas que não envolvem a aplicação de calor, porque essas etapas de aplicação de calor nós chamaremos de etapas de preparo. Então, será o item aqui da cocção desses alimentos. Então, o momento em que será aplicado calor a esses alimentos.
Depois, as etapas de reaquecimento e também aferição de temperaturas. Então, é importante reforçar aqui, conforme eu já citei em outras aulas, que tudo que a gente aprendeu no decorrer de todas as nossas aulas de BPUPR servem como bagagem para utilização nesse momento da construção, da montagem desse manual de boas práticas. Então, quando a gente vai falar sobre a descrição das etapas de pré-preparo, é importante a gente destacar qual é a matéria-prima básica que está sendo utilizada, o tempo que esses alimentos podem ficar ali expostos, sofrendo o processo de manipulação, o tempo que será aplicado também no processamento térmico, então quais são as temperaturas que devem ser atingidas, de que forma, qual é o tempo, lembrando sempre daquela importância, né, dos fatores que favorecem o desenvolvimento desses micro-organismos e também sempre utilizando como base, como referência, a nossa legislação, a nossa portaria, tudo aquilo que a gente já aprendeu sobre quais são as recomendações de tempo e temperatura para a manipulação dos alimentos no pré-preparo, quais são as recomendações de temperatura, de tempo e temperatura para o processo de cocção, de aquecimento desses alimentos, assim como também quais são as recomendações com relação às etapas de reaquecimento com relação ao tempo e temperatura que devem ser empregados a esses alimentos, assim como todos os registros para a aferição dessas temperaturas que nós já estudamos em uma aula na qual nós falamos somente sobre tempo, temperatura e também sobre termômetros. Então, eu vou fazer um fluxograma, né, uma descrição de todas essas etapas, colocando aí esses itens que nós já falamos, destacando também quais são os equipamentos utilizados nesse processo, a temperatura empregada nesse processo térmico, então, durante o tempo que esse alimento vai permanecer nesses equipamentos, técnicas de congelamento e descongelamento, técnicas para o dessalgue, que nós vimos também na nossa aula, então qual é a forma que esse dessalgue pode ser aplicado a esses alimentos e quais são os requisitos que vão definir o destino que as sobras de alimentos e que o reaproveitamento de alimentos será permitido dentro da minha cozinha, dentro do meu serviço de alimentação. Então, nessas etapas de pré-preparo e de preparo dos alimentos, nessa primeira fase aqui das nossas informações operacionais, nós faremos uma descrição de todos esses itens, sempre utilizando como base a nossa portaria, a nossa legislação. Ela vai ser sempre a nossa referência, vai ser sempre o local de onde nós vamos tirar todas essas informações que estarão descritas no nosso manual de boas práticas. Depois que eu já descrevi as informações operacionais para as minhas etapas de pré-preparo e de preparo, eu vou fazer essa mesma descrição para as minhas etapas de distribuição desses alimentos. Então, eu vou ter que colocar aí no meu manual registros do tempo em que esse alimento poderá ficar exposto, qual será o tempo, a temperatura, o período em que essa refeição será servida, assim como eu preciso garantir também a descrição no meu manual de como serão feitas as aferições de temperatura e como serão mantidos esses registros em planilhas. Então, como eu já falei, né, lá na nossa aula de termômetros, esse foi um assunto que a gente abordou bastante, a importância desses registros, dessas planilhas e principalmente de quais são as recomendações da nossa portaria sobre o tempo e temperatura ao qual esses alimentos ficarão expostos no nosso balcão de distribuição, dentro do nosso restaurante, do nosso serviço de alimentação. Então, essa é a parte 3 aí da descrição operacional do nosso manual de boas práticas. E por fim, nesse item das informações operacionais, como eu vou colocar aí uma descrição de todas as operações em toda a cadeia produtiva do alimento, a gente vai encontrar um item também que se refere ao transporte desses alimentos. Então, é claro que esse item, ele só vai se aplicar quando houver esse processo, né? Mas caso seja necessário, então nesse item nós vamos fazer um detalhamento bem completo, né? É importante reforçar também que em todos esses itens das informações operacionais, nós faremos uma descrição completa, detalhada dessas operações, e aqui nós faremos então um detalhamento das operações específicas
que se referem ao transporte desses alimentos. E quando não houver, então esse item acaba não entrando, se não for o caso do meu estabelecimento, do meu serviço de alimentação. E aí com isso nós finalizamos toda essa cadeia produtiva, né, toda essa descrição operacional de todas as operações que estão envolvidas nessa cadeia produtiva de alimentos. E passado então esse item das informações operacionais, nós vamos partir para uma outra parte que faz parte da construção, da elaboração do nosso manual de boas práticas, as informações técnicas. Então, as informações técnicas vão ser aí o local do nosso manual, onde nós faremos, né, e traremos especificações de todos esses itens que estão descritos aqui. Então, com relação às matérias-primas, aos procedimentos de higienização, ao controle de pragas e também ao controle de qualidade do nosso estabelecimento. Então, no que se referem às matérias-primas, quais serão as informações técnicas às quais eu farei descrição no meu manual? Então, com relação aos procedimentos que serão utilizados no momento da aquisição e no recebimento de mercadorias, então, quais serão as temperaturas aferidas, quais serão os procedimentos, quais serão as análises que serão feitas para verificação da aquisição e no momento do recebimento de matérias-primas. Eu preciso descrever também sobre as visitas técnicas aos fornecedores e o cadastro desses fornecedores. Então, é sempre importante descrever se essas visitas técnicas são feitas, quais são os critérios para escolha e para o cadastro, né, para a realização do cadastro desses fornecedores, quais são os itens que serão verificados, o que esse fornecedor precisa cumprir de exigência aí para ser um bom fornecedor e estar dentro do meu cadastro, assim como nesse item, nós faremos também mais um detalhamento referente às etapas de armazenamento desses alimentos. Então, nós abordamos lá, né, a nossa portaria, o que ela fala sobre o armazenamento de refrigerados, o armazenamento de produtos congelados e também o armazenamento em estoque seco, que são aqueles produtos que não necessitam de armazenamento sob refrigeração ou congelados. Então, eu vou detalhar como que serão feitos esses processos de armazenamento, quais serão as temperaturas empregadas, quais serão as características, né, de organização do meu estoque e também ali no momento do recebimento desses alimentos. Então, as informações técnicas sobre as matérias-primas, elas vão fazer a descrição desse item, de todas as matérias-primas que eu recebo no meu serviço de alimentação e todas as características que envolvem a manipulação, o armazenamento, o recebimento dessas matérias-primas. E esse item das matérias-primas é um item bastante importante, porque nesse momento é que nós conseguiremos provavelmente detectar determinadas falhas ou determinados erros que não devem acontecer, de forma que o recebimento incorreto, né, o recebimento de uma matéria-prima que não esteja nas condições que deveria, pode comprometer todas as demais etapas de produção, na produção dos alimentos. Depois, então, dos itens, das informações técnicas sobre as matérias-primas, teremos as informações técnicas que se referem aos procedimentos de higienização, então, cronograma de limpeza do ambiente, então, isso nós também aprendemos bem, planilhas, escalas, frequência, né? A forma como esses procedimentos de higiene devem ser aplicados ao ambiente, às paredes, tetos, a tudo aquilo que envolve a edificação do nosso serviço de alimentação. Produtos que serão utilizados, então qual é a finalidade, né, a que se destina o uso desse produto, se ele é um detergente neutro, se ele é um desencrustante, qual é a função desse produto, quem é a empresa que fornece esse produto, assim como precisaremos ter todas as identificações, fichas técnicas, todos os registros para que sejam permitidos o uso desses produtos e que comprovem, na verdade, que são produtos permitidos de serem utilizados dentro dos serviços de alimentação. E também o item que se refere à higienização dessas cozinhas. Então, produtos e processos de lavagem e desinfecção ambiental. Então, aquilo que se refere aos procedimentos e os produtos que serão utilizados no processo de higienização dos chãos, do teto, das pias, dos pisos.
Os produtos e os processos que devem ser feitos, devem ser cumpridos no momento da lavagem e antisepsia das mãos. Então, qual será a descrição, cartazes informativos, como que esse procedimento vai ser descrito, e também os produtos e os processos de lavagem e desinfecção de vegetais, de frutas e de hortaliças que serão consumidas, né, que serão comercializadas cruas. Então, todos esses procedimentos, a descrição detalhada de todos esses procedimentos vai entrar aqui nesse item de higienização, dentro dessas informações técnicas que compõem a parte da higienização dentro da nossa cozinha, dentro dos serviços de alimentação. Então, o cronograma de limpeza, com a periodicidade, com a forma como essa higienização deve ser feita, a frequência dela, os produtos que serão utilizados, então a finalidade, a empresa que fornece, fichas técnicas e também a descrição dos produtos e dos procedimentos de higienização, de lavagem para cada uma das etapas: higiene ambiental, higiene e antisepsia das mãos e desinfecção de hortaliças e frutas. O próximo item no qual nós faremos a descrição técnica é o nosso controle de pragas. Esse controle de pragas também é um item que nós já estudamos aqui dentro da nossa disciplina. E aí, quais serão as características que nós faremos a descrição técnica, colocaremos as informações técnicas dentro desse item? Então, a frequência, né, a periodicidade do controle de pragas. Então, com que frequência deve ser feito, com qual período, em qual período que vai ser feita a trocas, quais serão, né, as áreas onde esse controle de pragas vai ser aplicada, qual vai ser o tipo de produto utilizado, então se é gel, se é pó, se é líquido, se são as armadilhas para ratos, né? Depende aí de quais são os critérios, de quais são as recomendações da empresa que vai fazer a prestação de serviços. Então, normalmente essas empresas vêm até o local, vêm até o nosso estabelecimento, até o serviço de alimentação, para fazer uma visita técnica e fazer um levantamento das informações e das características para indicar qual vai ser a frequência desse controle de pragas e também as áreas e o tipo de produtos que serão utilizados. E aí, com base nessas informações fornecidas por essa empresa prestadora do serviço, nós faremos a descrição dentro do nosso manual de boas práticas. Vamos descrever também quais serão as estratégias de segurança para a produção de alimentos. Então, o que o manipulador, o que deve ser executado ali dentro daquele serviço de alimentação para garantir a segurança dos alimentos, e quais serão os itens utilizados aí para proteção de portas, janelas e todas as áreas que permitam abertura e contato com a área externa. Então, se eu vou utilizar de telas, de redes de proteção, qual é o tipo da porta, se eu vou utilizar borrachas embaixo dessa porta, quais serão todas as características que permitirão a proteção desses itens que fazem contato do nosso serviço de alimentação, né, da área interna da nossa cozinha, com a área externa, de forma que a gente venha evitar a possibilidade e venha prevenir, né, que esses insetos, roedores, que essas pragas não tenham acesso à nossa área interna e coloquem em risco a segurança na produção dos nossos alimentos. E lembrando sempre que esse item do controle de pragas é muito importante a gente destacar que a manutenção desse item, ela deve ser sempre preventiva. Então, a gente deve prevenir com toda a aplicação desses controles, deve prevenir, né, que não haja acesso dessas pragas e desses vetores dentro do nosso serviço de alimentação, e se por algum acaso houver, que seja também uma manutenção corretiva, que venha a eliminar esse risco, eliminar ali todos esses fatores que coloquem em risco a segurança na nossa produção de alimentos. Então, esse é o item do controle de pragas, e essas serão todas as informações técnicas que nós vamos descrever dentro do nosso manual de boas práticas. Por fim, o último item que faz parte, então, no qual nós teremos que fazer a descrição dessas informações técnicas, que vai ser o nosso controle de qualidade. Então, nesse item do controle de qualidade, nós faremos a identificação, né, a descrição da forma de identificação dos alimentos que foram abertos e que já estão preparados. Então, como deve ser feita essa identificação por meio de etiquetas, quais serão as informações contidas dentro dessas etiquetas, nesse processo
de identificação desses alimentos abertos e preparados para o consumo. Assim como dentro desse item, nós vamos fazer também uma descrição de um item que é bastante importante, como a gente viu aqui, que são os nossos termômetros. Então, nesse item do controle de qualidade, nós teremos que colocar as informações que se referem ao registro desse equipamento, qual é o modelo dele, qual é a quantidade de equipamentos que nós temos à nossa disposição dentro do serviço de alimentação, qual é a marca, né, o fabricante, e também o certificado de calibração. Esse processo aí, esse certificado de calibração, ele também tem uma frequência, essa calibração tem uma frequência a ser realizada, de maneira que isso venha garantir a efetividade, o bom funcionamento desses equipamentos que são tão importantes para todas as outras etapas que nós já vimos aqui dentro do nosso manual de boas práticas. Então, essas informações relacionadas aos termômetros também vão fazer parte aqui desse item, dessas informações técnicas que compõem o item do controle de qualidade. Assim como nesse item do controle de qualidade, nós faremos uma descrição técnica, né? Colocaremos aí as especificações técnicas que se referem também à coleta de amostras. Então, a coleta de amostras é um item que nós fizemos dentro da nossa disciplina, até de forma prática, onde vocês puderam executar uma coleta de amostras. E nesse item do controle de qualidade, nós vamos fazer uma descrição do procedimento de coleta de amostras. Então, como ele deve ser feito, de qual forma, quais serão as informações preenchidas na etiqueta, qual é o tempo de armazenamento, a temperatura empregada no armazenamento dessas amostras que foram coletadas. Lembrando que, como o nome já diz, esse item é o que vai garantir o controle de qualidade efetivo dentro do nosso estabelecimento, né? Então, quando a gente coloca aí a descrição desse procedimento de coleta de amostras, esse é um item que visa garantir a qualidade das refeições e das preparações que foram servidas, assim como a manutenção dos termômetros em quantidades, em modelos, tipos e também mantidos calibrados, também é um item que garante o controle de temperatura e, consequentemente, o controle de qualidade dentro do meu serviço de alimentação. E a identificação dos alimentos também faz parte aí desse item do controle de qualidade. Então, chegando aqui, a gente finaliza todas essas informações técnicas. Então, falamos aí das informações operacionais, que se referem a todas as operações, desde as etapas de pré-preparo até o transporte dos alimentos, e também as informações técnicas, que vão trazer especificações, detalhamento de muitas das etapas que acontecem e que compõem o funcionamento dos nossos serviços de alimentação, dos nossos restaurantes e das nossas cozinhas. E voltando lá então para o nosso roteiro de elaboração do manual, então aqueles itens que vão fazer parte da composição do nosso manual de boas práticas, chegamos no item que são as referências bibliográficas. Então, nesse item, o que nós vamos descrever? Nós vamos referenciar todas as legislações que foram utilizadas, né, que foram consultadas. Então, aqui nós vamos descrever qual foi a nossa base de consulta de dados, de onde nós tiramos essas informações que estão descritas ali, que são os parâmetros, né, de referência para a elaboração, para o desenvolvimento do nosso manual de boas práticas. Então, eu também já citei anteriormente que as legislações, as portarias, elas vão ser sempre a nossa base para consulta desses dados, dessas informações. Nenhuma informação ela é tirada da nossa cabeça, ela é inventada, todas elas foram obtidas por meio dessa consulta, sempre desses padrões de referência que são descritos na nossa legislação. Então, nesse item, é muito importante a gente referenciar essas legislações, né? Essa base de consulta de dados que foram utilizadas na elaboração do nosso manual de boas práticas de fabricação. Isso é um item bastante importante, porque a gente já viu também a diferença entre as legislações, as portarias, e quando a gente faz essa referência, é importante a gente saber qual é a portaria, qual é a legislação que se aplica àquele estabelecimento, ao local onde aquele estabelecimento, aquele serviço de alimentação está instalado. Então, nesse item aqui é o item simples, onde a gente vai fazer a referência a essas legislações que foram consultadas e que serviram de base para a elaboração do nosso manual de boas práticas.
Lá no nosso roteirinho de elaboração do nosso manual de boas práticas, nós acabamos não colocando, mas tem um item que é bastante importante, que também compõe o nosso manual de boas práticas e que vai ficar lá no finalzinho, depois de todas essas partes que nós já observamos aqui, que são os documentos anexos. Então, serão todos os documentos que nós vamos incluir lá no final do nosso manual de boas práticas e que acabam complementando todas as informações que estão descritas ali. Então, nós temos como documentos anexos o alvará de funcionamento daquele estabelecimento. Então, é um documento emitido lá, uma numeração emitida pela prefeitura que permite o funcionamento daquele serviço de alimentação. Podemos ter também como documentos anexos o contrato de prestação de serviços com o profissional da área da nutrição. Então, se ele é um consultor, se ele faz uma consultoria, se ele é um profissional fixo, qual é a característica da prestação de serviço que esse profissional da nutrição executa nesse serviço de alimentação. Teremos também o comprovante de capacitação dos funcionários, então se são aplicados os treinamentos que nós já vimos aí que precisam estar descritos nos itens anteriores, qual é a comprovação que eu tenho de que essas capacitações são feitas. Então, certificados que esses funcionários recebem, a descrição dessas capacitações que foram feitas, que foram dadas a esses funcionários, a esses manipuladores de alimentos. O controle de saúde dos funcionários, então, exemplos de exames que tenham sido realizados, de exames que são feitos para a manutenção do controle de saúde dos nossos funcionários. Documentos que demonstrem o controle de higienização da caixa d'água, então a frequência com que a limpeza dessa caixa d'água é feita, qual é o procedimento, o funcionário responsável, a forma como ele faz esse procedimento de higienização, né, o certificado, assim como a limpeza, né, a troca também ou a limpeza dos filtros que envolvem aí o fornecimento de água para esse serviço de alimentação. Controle integrado de pragas, então nós já vimos aí a descrição desse item e nos documentos anexos nós vamos colocar os laudos, os certificados, né, as garantias que são emitidas por essa empresa que faz a prestação desse serviço. Um item que nós teremos anexo são os laudos das análises laboratoriais, então tanto análises laboratoriais com relação à água coletada, principalmente após a realização desses procedimentos de higienização, então laudos que comprovem a potabilidade dessa água, assim como os laudos que devem ser feitos de maneira periódica, de maneira até frequente dentro dos nossos serviços de alimentação, para garantia do controle de qualidade daquelas refeições, daquelas preparações que são feitas. Então, dentro dos serviços de alimentação, é comum que, de repente, a cada 6 meses, né, aí o prazo pode variar muito de acordo com as características de cada serviço de alimentação, mas é necessário que, dado um determinado período, essas amostras que são coletadas diariamente nos nossos serviços de alimentação sejam enviadas para uma análise laboratorial para que sejam emitidos laudos que comprovem que os procedimentos de higiene, os procedimentos nas boas práticas de fabricação têm sido bem executados e esses alimentos não encontram-se contaminados. E aí esses laudos que comprovam a eficácia do nosso controle de qualidade vão ficar aí então nessa parte, vão ser inseridos nessa parte dos documentos anexos do nosso manual de boas práticas. Teremos também como documentos anexos planilhas que são utilizadas, as planilhas que são utilizadas nos registros de temperatura, tanto de equipamentos quanto o controle de temperatura dos alimentos. Então, modelos de planilhas preenchidos, modelos de planilhas em branco que podem ser anexados a esse manual de boas práticas, né, a esses documentos anexos do nosso manual de boas práticas. Normalmente as planilhas, então, em branco, o modelo daquela planilha, para que qualquer pessoa que consulte esse manual saiba que são esses os registros utilizados ali dentro daquele serviço de alimentação. Assim como encontraremos
registros de reclamações que tenham sido feitas por consumidores. Então, é como se fosse um saque ali, né? Um serviço que vai funcionar aí para o registro, para o recebimento dessas reclamações. Então, qual é a forma como essa reclamação vai ser recebida e também qual vai ser a medida que vai ser executada. E encontraremos também uma descrição dos procedimentos operacionais padronizados, que são os nossos POPs. Então, esses POPs compõem também a área de documentos anexos ao nosso Manual de Boas Práticas. Esse item aqui, esses POPs, serão itens que nós estudaremos e que teremos uma aula específica sobre eles no decorrer aqui da nossa disciplina. E outros documentos que também podem ser anexados nessa parte do nosso manual são cartazes orientativos que tenham sido elaborados, que tenham sido utilizados como meios de educação para os nossos manipuladores de alimentos. Então, cartazes que nós vamos espalhar pela nossa UAN, pela nossa cozinha, de forma a educar e orientar os nossos funcionários, os nossos manipuladores de alimentos. E também, se nós desejarmos, podemos anexar as nossas escalas de limpeza, com todos aqueles itens que nós já vimos relacionados à frequência dessas limpezas que serão realizadas, quais as características, os procedimentos, os produtos utilizados. A gente pode, então, anexar essas escalas de limpeza nesse item aqui dos nossos documentos anexos. Então, esse item é um item também bastante importante, porque é aqui nesse item que a gente vai encontrar boa parte das comprovações de todos os itens que foram descritos anteriormente no nosso Manual de Boas Práticas. Bom, como eu havia comentado, então, lá no comecinho dessa nossa aula de hoje, por fim, aqui para finalizar aí e tornar mais visível a ideia de um manual de boas práticas, nos próximos slides nós vamos conhecer, então, algumas partes de um manual de boas práticas que já existe, que já foi desenvolvido para um estabelecimento, para um serviço de alimentação. Bom, então aqui nesse modelo de manual, que nós destacamos aqui algumas partes, nesse item aqui, no item 5, nós podemos ver os itens que se referem à descrição do controle de água para o consumo dentro desse serviço de alimentação. Então, o item 5.1 fala sobre o abastecimento de água. Então, fala que a água que a empresa utiliza é uma água potável, essa água é utilizada tanto na produção quanto na manipulação dos alimentos, sendo abastecida pela empresa que faz o abastecimento público da região onde esse serviço de alimentação está instalado. O item 5.2, ele vai fazer a descrição sobre o reservatório de água, então fala que esse reservatório de água possui capacidade para atender às necessidades desse serviço de alimentação. Esse reservatório permanece adequadamente tampado e em bom estado de conservação. A higienização é realizada com a frequência que é exigida, então a cada 6 meses ou sempre que acontecer algum acidente que possa causar a contaminação da água. Os itens de higienização do reservatório de água são registrados adequadamente em um formulário próprio e anexados lá, como nós vimos, né, dentro daquele item dos modelos de documentos que são anexados a este manual. Então, tem um item lá chamado higienização do reservatório de água e vai estar dentro dos itens que são considerados documentos anexos. E o procedimento que é utilizado na higienização é realizado de maneira adequada e vai ter uma descrição da forma como esse item de higienização é feito lá no item 11. E por último, fala também sobre os cuidados com o gelo, que o gelo utilizado para resfriar as bebidas e os alimentos vai ser é produzido neste serviço de alimentação a partir da utilização de água potável e filtrada. Então, esse é o item que se refere ao controle de água para consumo. E a ideia é que vocês pudessem observar, então, a cara, né? Como é que fica aí essa descrição feita em um manual quando ele já está pronto. Então, como eu falei, normalmente descrições detalhadas, baseadas utilizando sempre como consulta a nossa portaria, a nossa legislação, que é isso que vai nos dar referência para todas as informações que estarão descritas no nosso Manual de Boas Práticas.
Destacamos aqui para vocês um outro item, o item 6 desse mesmo manual de boas práticas. O item 6 refere-se ao controle integrado de vetores e de pragas. E aí, na descrição desse item, o que nós vamos encontrar, então? A descrição de que a empresa adota todas as ações que são necessárias para a organização e higiene. Essas medidas são adotadas com o objetivo de impedir o acesso, a atração, o abrigo e até a proliferação dessas pragas e vetores dentro das suas instalações, mantendo todos os procedimentos de higienização, as áreas de manipulação dos alimentos e todas as áreas que compõem esse serviço de alimentação livre de sujidades e de resíduos alimentares, o que pode ser bastante atrativo para essas pragas e vetores, além de não permitir a utilização, a presença de papel, papelão ou material em desuso dentro da empresa ou nos seus arredores. E aí faz um destaque também de que as medidas de controle aqui desse item de pragas e vetores incluem também a realização de programas periódicos de desinsetização e desratização, ou seja, a contratação de uma empresa que atue nessa área para a efetivação desses procedimentos de desinsetização e de desratização, de maneira segura e de maneira eficaz. E aí também isso inclui o controle químico que é adotado por essa empresa. E aí, lá, provavelmente nesse manual, lá no nosso item de documentos anexos, nós encontraremos os certificados, os laudos dessa empresa que faz a prestação desse serviço de desinsetização e de desratização, né? Mas é importante a gente ver que nós temos a descrição aqui das medidas que são adotadas por esse estabelecimento para evitar a ação para evitar o acesso e a proliferação dessas pragas e desses vetores urbanos nas suas instalações. O item 8 desse manual é o item que vai fazer a descrição das estruturas e da edificação dessa empresa. Então, ele fala que a empresa possui um acesso direto e independente, que as instalações e os seus arredores são livres de focos de insalubridade, né? Algo que coloca em risco a saúde do manipulador de alimentos, são livres também de focos de lixo, de objetos em desuso, de animais, de insetos e de roedores. Então, isso eu preciso garantir e fazer a descrição no meu manual de boas práticas. E aí, no item 8.12, a gente vai ter aí a descrição mais detalhada de cada parte das instalações desse serviço de alimentação, né? Então, eu trago primeiro aqui as características das instalações que se referem aos vestiários e aos sanitários dos colaboradores, né? Dos manipuladores de alimentos, e aí eu vou descrever como como a gente encontra aí essas instalações. Então, ele fala, né, que essas instalações, vestiários e sanitários, não possuem comunicação direta com as áreas de manipulação dos alimentos, a forma como são mantidas, então o estado de conservação dessas instalações com relação aos seus pisos, paredes, vasos sanitários e pias, dizendo que eles estão de forma adequada e satisfatória, que as instalações são devidamente abastecidas com papel higiênico, sabão líquido antisséptico e também papel toalha descartável não reciclado para higienização correta das mãos e que as lixeiras possuem tampa com um sistema de abertura onde não se utilizem as mãos, então por meio de acionamento no pedal para evitar a contaminação das mãos. E aí ele traz também uma descrição aqui, né, dos vestiários e das instalações sanitárias de uso para as mulheres, de uso feminino, que também não possuem contato, comunicação com as áreas, faz a mesma descrição, tá? Então, para vocês observarem o quanto essas informações precisam ser detalhadas para cada uma dessas áreas que nós teremos nas instalações desse restaurante, desse serviço de alimentação, assim como tudo que está descrito aqui é feito aí, é comparado, é utilizado com base na descrição, na obrigatoriedade que as portarias e as legislações nos trazem. Então, a legislação fala que essas áreas não podem ter contato direto com a manipulação de alimentos. E aí eu vou garantir que no meu serviço de alimentação, no meu restaurante, essas áreas não tenham contato direto com a manipulação de alimentos. E aí vou descrever isso aqui no meu manual de boas práticas, tá? Então, essa é mais ou menos a cara aí que tem as descrições, que fica o nosso manual de boas práticas depois de pronto, depois de elaborado.
E aí, nós destacamos alguns pontos, né? Então, 3 desses pontos para que vocês pudessem observar, mas deixamos aqui como um item para que vocês acessem o link desse manual, de onde nós retiramos essa parte, mas o link desse manual na íntegra, então desse manual completo. É recomendado que vocês acessem para que vocês consigam conhecer então esse manual completo, né? Acessando esse link, vocês vão observar desde a capa, o sumário, todas as descrições de informações gerais, operacionais, técnicas, informações especiais, tudo que nós falamos aqui no decorrer dessas nossas aulas, vocês vão encontrar aqui nesse manual, que é um manual já pronto, elaborado por uma profissional da área de nutrição para um determinado estabelecimento. Então, é muito importante que vocês façam o acesso para que, como eu falei, vocês possam ter uma noção, né, uma visualização melhor do que é um manual de boas práticas já pronto, já elaborado, fazendo todas essas descrições que são necessárias para um estabelecimento, para um serviço de alimentação. Então, fica esse manual aqui para que vocês consultem e para que vocês possam, então, visualizar o nosso manual de boas práticas, como ele fica depois de pronto. E nós aproveitamos também para deixar aqui como finalização dessa nossa aula 2 links de vídeos que vão complementar esse assunto todo que nós viemos abordando durante esse período sobre o nosso manual de boas práticas. Então, o primeiro link do primeiro vídeo, ele aborda quem pode fazer a elaboração desse manual de boas práticas. Então, é bem importante que vocês assistam, até para que vocês saibam se vocês estão entre os profissionais, as pessoas que podem atuar na elaboração desse manual de boas práticas. E o segundo vídeo, ele fala sobre a elaboração, como deve ser feita essa elaboração e também a implantação desse manual de boas práticas em um serviço de alimentação. Então, gente, é muito importante que vocês não só assistam às nossas aulas, mas que vocês também consultem todo esse material em forma de vídeos que nós deixamos aqui e também esse manual, esse link desse manual na íntegra, porque tudo isso complementa o assunto que nós abordamos, esse assunto que é extremamente importante dentro, não só dentro da nossa disciplina, mas também dentro da nossa atuação como técnicos em nutrição nos serviços de alimentação, atuando no controle de qualidade e na execução, né, dessas boas práticas de fabricação. Então, não deixem de assistir esses 2 vídeos que complementam o nosso assunto, assim como também não deixem de consultar aquele manual na íntegra para conseguir visualizar tudo isso que foi falado aqui no decorrer das nossas aulas. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês que estão assistindo essa nossa última aula. Como eu falei, ela é a última aula de uma série de 3 aulas que fizeram parte aí da nossa série, que aborda esse manual de boas práticas. Foi um prazer poder trabalhar com vocês esse assunto. Eu espero que tenha sido muito válido e que os ensinamentos tenham sido muito efetivos. Mas, como eu falei, é muito importante que vocês também façam a parte de vocês em assistir às aulas, acessar os materiais complementares que são disponibilizados pelas professoras, porque tudo isso é que vai garantir o efetivo aprendizado de vocês dentro desse assunto que é tão importante e que vai finalizando, aí vai fechando um ciclo de todo o conteúdo que foi aprendido e que foi ministrado por nós dentro da nossa disciplina de BPUPR. Então, mais uma vez, muito obrigada, espero que tenham gostado da aula e que ela tenha sido muito válida para garantir o aprendizado de vocês nesse assunto que nós finalizamos agora aqui, que é o Manual de Boas Práticas.